Ai, porque enfeiaram a protagonista, ela ficou horrível. A Ubisoft fez isso só por causa do time da lacração. Nossa, eu odiei o jogo, uma cópia de todos os outros Assassin's Creed com skin de Star Wars. E é com os comentários mais polêmicos que rolaram na live que eu abro esse vídeo, contando como foi minha experiência zerando Star Wars Outlaws. E se você ficou curioso para saber minha opinião sobre esses primeiros deboches aqui, fica até o final do vídeo que depois eu vou comentar sobre isso. Por hora, vamos falar aqui um pouco sobre o jogo mesmo? A Ubisoft, junto com a Lucasfilmes, produziu o Star Wars Outlaws. Nessa brincadeira foram utilizados mais de 600 funcionários da própria Ubisoft, além da equipe da Lucasfilmes, que ficou aí de apoio com referências e na ajuda da construção do rico mundo de Star Wars. Inclusive foi a própria Lucasfilmes que escolheu o tempo onde se passaria o jogo, que ele se passa entre o episódio 5 e 6 de Star Wars. Eu não entendo nada de Star Wars, pra falar a verdade, as únicas experiências que eu tive com a franquia foram relacionadas a jogos. Então me desculpem se eu trouxer alguma informação aqui que não tá o mais completa possível. Qualquer coisa, agrega aqui nos comentários com o seu conhecimento. Além dessa colaboração intensa, os desenvolvedores também se basearam bastante no jogo Ghost of Tsushima para fazer o Star Wars Outlaws. E eu acho que isso faz bastante sentido quando a gente vê ali o resultado final da gameplay. Afinal, um dos pontos muito fortes do jogo é a ambientação. Eu acho que o Ghost of Tsushima traz muito aí desse realismo, assim como Star Wars fez também muito bem em Outlaws. Bom, para começar, eu quero contar para vocês que eu joguei o jogo todinho em live. Eu demorei cerca de 37 horas para zerar o jogo e eu joguei no PlayStation 5. Sim, eu levei várias horas aí, tem gente que zerou bem mais rápido, mas eu fui fazendo muitas missões e me divertindo mesmo durante o jogo. E a verdade é que pra mim o jogo foi simplesmente divertido. Era um jogo que eu tava empolgada todos os dias pra acordar e jogar de novo na live, porque eu tava imersa naquele mundo muito divertido de Star Wars, cheio de criaturas, raças, planetas e afins. Mas daqui a pouco eu falo melhor das minhas impressões. Eu aproveito para te contar que esse aqui vai ser um review sem spoilers, tá? Uma primeira coisa que você precisa saber é que o jogo é um mundo aberto super livre. Ele realmente incita a exploração e te coloca nesse roleplay de viver no mundo de Star Wars lindamente. Os personagens principais são a Kay e o Nix, contando com vários outros amigos que eles encontram na jornada. Essa personagem é uma personagem inédita, nova no mundo de Star Wars e, como eu falei, esses acontecimentos aí da história se passam entre o episódio 5 e 6 de Star Wars. E a Kay, aliás, é uma mercenária. Tudo porque depois do episódio 4 de Star Wars, o mundo lá foi tudo pro caramba. Houve uma super ruptura, o universo tá todo fragilizado e tem muita bandidagem rolando, se aproveitando desse momento caótico. Então a gente tem a Aliança Rebelde, os seus aliados, a gente tem o Império, certo? Fãs de Star Wars. A gente tem várias galeras, cada uma pensando no seu próprio interesse no meio desse caos. E aí a Kay vai cuidar também dos seus próprios interesses. Uma das mecânicas interessantes que o jogo traz nesse sentido é que a gente pode formar nossas alianças e amizades e inimizades. Nisso, eu tenho que dizer que a história acaba ficando bem previsível, mas ela é agradável de navegar. Como eu disse, essa história previsível, ela gira em torno de você unir muitos aliados em prol de um final ali comum. Não vou falar mais do que isso para não estragar a surpresa de vocês. Mas a verdade é que se você tomar um spoiler dessa história, eu acho que isso aí vai tirar pouco da sua diversão, porque nem tá na história o maior valor dessa aventura. E uma última coisa muito legal da gente notar aqui sobre o mundo e a história é que a dublagem do jogo tá muito bem feita. Então, se você é um fã de jogos dublados, esse aqui tá valendo muito a pena. Agora vamos falar um pouco da gameplay e das mecânicas do jogo. O jogo incentiva muito o modo stealth, aquele modo mais escondidinho que você vai matando os inimigos aos poucos. Se você quiser ir para aquele modo pancadaria, saindo e dando tiro em todo mundo, provavelmente você vai se dar mal. Esse é meu estilo e eu me dei mal muitas vezes fazendo isso. Em alguns lugares específicos você pode fazer isso, enquanto em outros, inclusive, tem inimigos vindo infinitamente. Ou seja, em algumas situações vai ser sim impossível você passar de outra forma que não a escondida no stealth. Como eu disse anteriormente, o jogo gira em torno de alianças e parcerias, então vão ter muitas escolhas para você fazer durante a sua jornada. E isso aí, essas escolhas influenciam os locais que você pode
pode passar ou não no jogo, entrar, explorar, e também itens que você pode descobrir, pegar, comercializar, enfim. É claro que também dá para sempre resolver tudo na bandidagem, mas como eu falei, aí tem que ser no modo stealth, vai ser mais complicado. Eu achei melhor manter minhas relações de boa com todo mundo do jogo na medida do possível. Então o que eu tô querendo dizer é que dependendo de quem você ajuda aí dentro do jogo, você acaba recebendo diferentes rotas, descontos, itens exclusivos, missões e muitas outras coisas, embora nada disso mude realmente o enredo principal. Falando em missões, muita coisa do jogo gira em torno das missões, inclusive a aquisição de habilidades. Essa foi uma mecânica que eu achei muito única do jogo, achei bem diferente, não me lembro o último jogo que eu joguei que tinha essa mecânica, mas eu achei bem divertido. O que acontece é que para você liberar as habilidades da sua árvore de skills, você tem que concluir missões específicas e falar com pessoas específicas. É quase como se você fosse ser treinado por alguns indivíduos ali dentro do jogo, para que então você consiga aquela maestria e aquela habilidade para dentro do seu jogo. Inclusive, diquinha rápida, eu recomendo que você foque nelas para que você não fique travado depois no jogo tendo que ficar voltando para fazer aquelas missões que desbloqueiam habilidades essenciais para zerar. O jogo também tem sistemas de coletas de materiais para você dar upgrades em equipamentos específicos, os puzzles simples mais divertidos e o lockpicking, que é o arrombamento de chaves ali de portas eletrônicas. Eu gostei bastante desse sistema e ele me divertiu do início ao fim, embora eu reconheça que ele pode ficar bem cansativo mais lá pro final, porque tem algumas situações que você só queria passar rapidamente no stealth e você tem que resolver um super puzzle ali enquanto os inimigos estão chegando perto de você. Isso aí complica bastante as coisas, tirando que eu vi algumas pessoas dizendo que acharam essa mecânica um pouco maçante. Eu, sinceramente, gostei do início ao fim. Ele tem uma pegada rítmica que sempre me fazia ficar entretida ali e escolher os botõezinhos também estava bem divertido. Além disso, o jogo tem combates espaciais super divertidos, embora não tenha aquela aterrissagem nos planetas e decolagem que a gente tanto queria em outros jogos, tá vendo Starfield? Eles não têm essa parada aí, mas colocaram cutscenes que substituem muito bem essa imersão. Eu acabei gostando bastante de andar por aí de espaçonave. Eu gostei também dos combates. Foi divertido, embora eu não tenha explorado muito essa parte do meu game. Como eu falei, eu levei 37 horas pra zerar, mas se eu tivesse feito tudo do jogo, acho que eu largava ali fácil umas 60 horas de gameplay. Aqui, complementando sobre as mecânicas e gameplay, o jogo também contou com vários minigames. Eu encontrei alguns bem divertidos, enquanto outros nem tanto. Tinha lá uma corrida de cavalos, que era uma aposta lá, um tigrinho, e eu não vi a menor graça naquilo. Tiveram corridas com a minha moto espacial que estavam bem divertidas, mas eu achei um tanto quanto fáceis. E a gente também curtiu o Sabacc, que pra mim foi o ponto alto dos minigames. Se eu pudesse, eu teria um jogo só de Sabacc pra eu ficar jogando presencialmente, assim, na minha vida, online, ranqueadas, enfim. Eu fiquei alucinada no Sabacc, achei divertidaço. Bom, aqui eu apresentei os fatos sobre o jogo para você conhecer um pouquinho mais, mas agora eu vou deixar a minha opinião real depois de ter zerado Star Wars Outlaws. Para mim, um ponto baixo do jogo foi minha perda de interesse quando as coisas estavam indo mais pro final. Sabe quando você começa a sentir que o jogo tá te enrolando para fazer você jogar mais antes que ele termine, jogando de um lado pro outro? Enfim, eu tive um pouco dessa sensação e por isso eu deixei aquela dica anteriormente. Se você for jogar, tente fazer as missões de habilidades o mais rápido possível para você não ter que ficar nesse lenga-lenga paia. Outro ponto baixo para mim, agora visualmente falando, foi a desconexão da personagem com os cenários. Embora eu tenha achado o jogo lindíssimo, especialmente os ambientes, em alguns lugares eu tinha uma sensação fortíssima de que a protagonista não estava realmente ali, sabe? Parecia que ela era tipo um papelão colocado num fundo muito bonito, talvez por causa do movimento do cabelo, enfim. Já sobre as expressões faciais e outras sutilezas assim, eu acho que o jogo tá bem com cara de Ubisoft. Então, se você é uma pessoa que gosta do jeito Ubisoft de fazer cutscenes, diálogos e afins, você vai gostar desse jogo. Eu confesso que não sou muito fã, porque isso acaba não me prendendo tanto. Mas por outro lado, vou falar agora dos pontos altos. Embora o jogo não tenha me prendido tanto nessa parte de expressões faciais, diálogos e história, ele me prendeu muito no quesito imersão naquele universo.
Como eu falei, eu não conheço muito de Star Wars, pra falar a verdade, eu não conheço quase nada. E eu achei fascinante explorar o mundo de Star Wars através de um jogo mundo aberto. Em cada cantinho que a gente ia, você podia ver uma particularidade sobre os mundos de Star Wars. Cenários bonitos, natureza, animais, construções, modos de vida, enfim. Eu fiquei extremamente cativada e presa do início a quase o final do jogo, porque ali no final eu acabei ficando um pouco bodeada. Mas isso porque eu queria zerar logo em live fazendo uma série. Se eu tivesse jogado no meu ritmo, eu acho que eu teria demorado mais tempo pra zerar e teria feito todas as missões só passeando por ali no universo de Star Wars. Eu achei um jogo super divertido e valioso por esse quesito aí imersivo, muito gostoso mesmo. Outro ponto alto é a trilha sonora, que é incrível, insana, épica. Afinal, se tem uma coisa que Star Wars sabe fazer é trilha sonora. Isso aí foi impecável. Então, no fim das contas, o que eu mais gostei foi a atenção da Lucasfilmes mesmo dentro desse jogo e o ótimo match deles junto com a Ubisoft, porque eles conseguiram trazer um universo muito crível. Eu com certeza adoraria passar outras aventuras e explorar mais esse mundo que foi criado para Star Wars Outlaws. Eu espero que de fato essa parceria continue. Eu curti demais. A galáxia ali ficou extremamente autêntica e rica. Eu acreditei no ambiente que eu estava vivendo e eu viveria mais jornadas por ali. E agora, respondendo às polêmicas, primeiro, será que esse jogo aí tá com cara de Star Wars com skin de Assassin's Creed? Bom, pra ser sincera, eu acho isso um tanto quanto injusto de dizer. Eu sei que existe um hábito gamer aí enraizado nas pessoas mais chatas da internet de falar mal da Ubisoft, mas eu acho que é muito normal que uma empresa que faz jogos tem a sua própria identidade ali ao desenvolver jogos. Por exemplo, eu joguei Uncharted depois de ter jogado The Last of Us, e muita coisa de Uncharted parece, assim, igualzinho a coisas de The Last of Us. Por quê? Porque são duas obras feitas pela Naughty Dog, é o mesmo estúdio. Estúdios seguem as produções que eles já criaram, eles usam as ferramentas que eles já desenvolveram. Então eu acho um argumento um tanto quanto fraco dizer isso. Até porque eu tenho que jogar um sal aqui e dizer que a movimentação dentro dos mapas de Assassin's Creed são muito mais gostosas do que as movimentações de Star Wars Outlaws. O que tem muito em comum é essa criação de universos extremamente ricos e tem aquelas familiaridades que a gente vê em jogos produzidos pelas mesmas empresas. Mas nada disso tira a riqueza da experiência. E para terminar com o ponto mais polêmico, enfeiaram a protagonista? Gente, eu não sei. Não me interesso por essa questão. E se você se interessa por essa questão, eu sugiro que você arrume problemas maiores para sua vida. Quem é que se importa com a aparência de bonecos 3D, gente? Pelo amor de Deus, 2024 vai dar um sentido para sua vida. E se você gostou desse vídeo e dessas opiniões, por favor, siga para o nosso próximo vídeo com mais opiniões, reviews sinceras e muito mais. Um beijo, até o próximo.